Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês a história de como é que eu consegui comprar um apartamento com 45% de desconto. Sim, é verdade, com 45% de desconto. Eu já estava algum tempo procurando o apartamento, acho que há uns 4, 5 meses, que eu olhava todos os dias, todos os sites possíveis, e eu sabia exatamente onde é que eu queria. Não queria num bairro, eu queria numa rua específica da cidade onde eu moro, eu queria naquela rua. Então eu mapeei e eu sabia exatamente todos os apartamentos dentro da faixa do que eu queria pagar que tinham naquela rua. Eu queria pagar até 350 mil. Esse era o meu teto de gasto. Eu não queria passar disso daqui. E aí tinha várias coisas que eu queria dentro disso daqui, isso aqui eu não queria passar. Eu ficava monitorando e eu sabia de cor os apartamentos que tinha ali. Eu olhava todos os dias, era uma regra para mim. Antes de começar a trabalhar de manhã, eu entrava no site e via se não tinha entrado nada novo. Na hora do almoço, eu olhava de novo. Se eu tinha alguma brecha no trabalho, eu dava uma olhada. Então, assim, aquelas abas estavam sempre abertas no meu computador, estava sempre de olho. Fora isso, eu tinha uma corretora que ela já tinha mostrado alguns apartamentos e que ela também sabia exatamente o que eu queria e ficou de olho, assim, para mim, para ver se aparecia uma boa oportunidade. E aí, eu tinha várias coisas que eu queria, né? Só que eu já estava procurando há alguns meses e estava difícil achar todas essas coisas. E eu comecei a ficar um pouco mais flexível em relação ao que eu queria. Tanto em. A rua não, a rua eu não fiquei flexível. Esse aqui eu não abri mão e disse eu quero nessa rua porque é o melhor para mim. Mas eu queria vaga de garagem e eu já comecei a dizer que também não era imprescindível. Eu queria uma certa metragem, eu já disse que era relativo, 2 quartos, eu já pensei que talvez não precisasse. Mas eu queria nessa rua. E aí eu disse pra ela, fica de olho, vamos ver se não aparece uma coisa interessante. Eu fiquei aqui uns 4, 5 meses nessa busca, tudo bem. E aí um dia, eu lembro que era uma sexta-feira de manhã, e eu, antes de começar a trabalhar, um pouquinho antes das 9, eu dei uma olhada nos sites que eu sempre olhava. E eu achei um apartamento que ele realmente não tinha tudo o que eu queria. Tinha várias coisas que eu queria e não tinha, mas ele estava com um preço muito, muito abaixo do mercado, do que um apartamento com aquelas características custava. Ele estava mais ou menos 45% a menos. E eles estavam pedindo incríveis 180 mil reais por um apartamento. Sim, 180 mil reais por um apartamento. E aí eu fui pesquisar e eu vi que naquele prédio, desse apartamento que estava anunciado, que tinha acabado de entrar o anúncio desse apartamento, nesse prédio tinha outro apartamento igual, mesma metragem, a mesma planta, tudo igual, e estavam pedindo por esse apartamento, que era tudo igual, 318 mil. Eu, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Às vezes isso aqui pode ter algum imbróglio na justiça, é um monte herdeiro, tá todo mundo brigando, não sei, ele vai ter várias coisas que vão dificultar essa compra. E, enfim, mas eu fiquei com isso aqui na cabeça, que era umas 9 horas da manhã, um pouquinho antes. E mais ou menos 1 hora e meia depois, a minha corretora me manda o link desse apartamento. Ela me manda o link e diz assim: Você viu que isso aqui entrou? Eu disse: Pois é, eu vi, mas eu achei estranho esse preço, porque não está compatível com o mercado. Tem um apartamento igual para vender no mesmo prédio, 318. Será que tem alguma coisa? Será que são vários donos? Vai estar alienado? Vai ter algum pepino para resolver? E ela disse: Eu vou entrar em contato com o proprietário e eu vou ver. Tinha acabado de ser anunciado. Aí ela entrou e passou, sei lá, mais 1 hora. Foi tudo muito rápido. Mais 1 hora ela disse assim: Não, é uma única proprietária que ela ganhou de herança e ela não tem interesse nesse apartamento. Ela quer vender rápido. E os papéis já estão tudo pronto, já foi feito o inventário, não tem nada que impeça, ele está livre para ser vendido, não está alienado em nada. Eu disse assim, então eu quero ver. E aí eu lembro que entre eu ver, ela me mandar o link, ela responder que estava tudo ok, a gente marcou para as 13 horas para eu ver aquele apartamento. É perto de onde eu trabalho, e eu fui ali caminhando e eu vi o apartamento. E era um apartamento que não tinha tudo que eu queria. Não tinha várias dessas coisas aqui. Mas era um negócio muito interessante. E aí eu vi o apartamento, ele era antigo,
ele precisa de reforma, sim, precisa de reparos, precisa refazer elétrica, hidráulica, sim, precisa. Eu não tô dizendo que ele estava pronto para morar, não. Mas eu vi o apartamento e eu ainda não estava muito acreditando que era esse preço, porque 180 mil nos dias de hoje é um preço de um carro. E aí eu fiquei interessada e eu fiquei com medo de perder, tinha acabado de entrar, eu pensei, bom, isso aqui não vai durar muito no mercado, isso aqui eu vou ter que agir. E aí eu disse para a corretora, pergunta para a proprietária quanto que ela faz à vista. É muita cara de pau, né? O negócio já tava muito menos, eu ainda fui pedir desconto. Mas esse é um hábito que uma vez que a gente adquire não dá mais para perder. E eu perguntei mesmo. E ela, olha, já tá bem barato, acho que ela não vai diminuir nada, mas eu pergunto. Então tá bom, e isso foi numa sexta-feira. Tudo bem, trabalhei aquele dia normal. Aí sábado de manhã, umas 9 horas da manhã, eu recebo uma mensagem da minha corretora e ela diz assim, olha, a proprietária disse que o máximo que ela consegue fazer é 178 e ela não baixa mais nada e não adianta pedir mais. E aí, gente, a verdade é que se ela dissesse que não baixava nada, eu já ia comprar de qualquer jeito. Essa é a verdade. Porque 180 mil num apartamento é uma coisa que a gente... É muito difícil encontrar. É muito difícil encontrar. É porque ela queria realmente se desfazer daquilo. Ela não queria administrar, não queria reformar para alugar. Enfim, ela não queria. Eu disse, ok. Então, se os documentos realmente estiverem tudo certo, a gente fecha. E em questões de dias, ela fez todo o levantamento dos documentos, estava tudo certo, a gente marcou, acho que a gente assinou 2 semanas depois e eu comprei esse apartamento à vista e eu fiz um Pix para comprar esse apartamento, acreditem se quiser. E essa é a história de como que eu consegui comprar um apartamento com 45% de desconto. Inacreditável. Eu sei que parece mentira, eu acho que eu também não acreditaria se eu visse um vídeo desses. Mas daqui eu tiro 2 lições. Uma, a gente precisa estar preparado porque grandes oportunidades aparecem. E quem está preparado, e no caso aqui preparado era ter o dinheiro, eu tinha esse dinheiro. Eu tinha aqui para comprar um apartamento à vista de 350 mil, mas claro que eu não compraria, porque não queria me descapitalizar e ia financiar, e dependendo da taxa, vale a pena financiar, né? Ainda mais a taxa de juros que a gente tem hoje. Só que aqui foi uma oportunidade que caiu no meu colo e eu entendi que não valia a pena esperar o período ali de 30, 45 dias para ver os papéis do financiamento, porque eu não queria perder essa oportunidade, porque eu não queria que alguém dali a pouco dissesse, tá, eu compro à vista, e eu não queria perder, eu fiquei com medo de perder isso daqui. Então, a primeira lição que eu tomo de tudo isso é esteja preparado com as oportunidades. E aqui no meu caso, estar preparado era ter o dinheiro. E esse dinheiro eu não juntei em 2 dias. Foi muitos nãos, né? Foi uma estrada para juntar. Foi roendo o osso juntar 180 mil. Foi difícil. E a segunda lição que eu tiro disso daqui é a gente ser um pouco flexível com os nossos desejos. Eu fiquei 4 a 5 meses muito focada naquilo que eu queria e não queria ver apartamento que não tinha tudo que eu queria. E, enfim, fui resistente. Só que quando eu fiquei um pouco mais flexível, abri mão de algumas coisas, apareceu uma coisa incrível aqui para mim. E aí a segunda lição que eu tiro é que pra gente ser um pouco flexível com as nossas vontades, porque às vezes a gente fecha os olhos para muitas coisas muito boas que podem estar à nossa volta. E foi o que aconteceu. Do momento em que eu abri mão de alguns itens que, num primeiro momento, eu disse que eram indispensáveis, apareceu uma oportunidade muito boa para mim. E eu comprei esse apartamento e eu fiz um Pix para comprar esse apartamento, comprei no Pix. E é muito engraçado, porque quando a gente vai tirar um grande volume de valor da nossa conta, né, é bom avisar uns dias antes para o banco. E ele disse, não, até 200 mil você consegue fazer o Pix. Eu, tá bom, obrigado e tal. E aí depois que saiu, foi engraçado que o meu gerente me perguntou, que carro que você comprou? E eu achei engraçado, porque, cara, ninguém pensa que você comprou um apartamento, né? Fazendo um Pix, que foi 178 mil no fim, né? Que eu paguei. Ele me perguntou qual foi o carro que eu tinha comprado. E eu achei engraçado. Então, eu acho que fica esses 2 ensinamentos. Se a gente está preparado, oportunidades incríveis aparecem e a gente pode
tomar vantagem dessas oportunidades e ser um pouquinho flexível nos nossos desejos. Às vezes, se a gente abrir mão de uma ou duas coisas, a gente pode encontrar coisas incríveis que estão ali pertinho da gente. Certo, pessoal? Essa é a história de como eu comprei meu apartamento aí com 45% de desconto. E obrigada quem assistiu até agora. Um abraço para vocês. Até a próxima.